Fala, meus brothers, como sempre, direto e reto, eu sou Maurício Guartela e no vídeo de hoje, meu brother, deixa eu arrumar minha câmera aqui, ó, a gente vai falar, cara, de uma das lentes mais acessíveis e talvez a primeira escolha de quem comprou uma câmera com a lente do kit, que é a famosa 50mm. Geralmente é 1.8, mas também tem a versão 1.4 e até a versão 1.2. Então, como sempre, direto e reto, eu vou explicar para você porque talvez você pode comprar a cinquentinha e se arrepender. Talvez ela não é a solução para todos os seus problemas. Então eu vou trazer nesse vídeo aqui 4 pontos, né, verdadeiros que quase ninguém te conta. Então eu já quero deixar muito claro para você, fazer um disclaimer, que a cinquentinha, ela é uma excelente lente, desde que você entenda as limitações que ela entrega e saiba, né, consiga extrair dela o que você de fato pretende. Então vamos lá. Primeira coisa de tudo, cara, ela é uma lente muito clássica, né, cara? Pra quem tá começando, geralmente é uma das primeiras recomendações. E, primeira coisa de tudo, ela é uma lente fixa. Então, esse é um ponto de diferencial, né? É uma lente fixa, é uma lente que não tem zoom, então se ligue, meu brother. Você não vai ter mais opção. Se você tá aí com a outra lente do kit, que é uma 16-50mm, você tá parado num lugar, você puxa um zoom, você consegue aproximar o assunto. Com a cinquentinha é diferente. Você tem que fazer isso com o teu pezinho, brother. Você tem que, de forma física, se aproximar ou se afastar do assunto. Dica número 1 é o seguinte, talvez a lente 50mm não seja tão versátil quanto parece. Sabe por quê, meu brother? Porque é o seguinte, a tua câmera ela tem um sensor cropado APS-C, ela tem um sensor crop ou ela é um sensor full frame. Vou dar para você um exemplo. Se você tem uma Canon T7, T3i, T2i, uma Sony A6300, uma Sony A6000, uma Sony A6700 ou uma Nikon D3500 ou uma ZV-10, essas câmeras, ela tem um sensor cropado. Dependendo se é Canon, se é Nikon, né? Elas têm um fator de corte de 1.5 ou até 1.6. Então, na verdade, essa 50mm não vai ter para você um ângulo de visão médio, né? Comparado mais ou menos com o nosso ângulo de visão aqui, ó, com nossos olhinhos, que seria equivalente a 50mm, porque tem um fator de corte. Então, você pega 50mm. Deixa eu abrir minha calculadora aqui para a gente falar certinho, ó, calculadora. Então, você pega 50mm, 50 vezes 1.6, que é o fator de crop, de corte, por exemplo, da Canon, né? Então, essa lente, que é 50mm, na verdade, vai virar uma 80mm, ou seja, ela é uma teleobjetiva, ela é uma lente já mais fechada. Se eu pego 50 aqui, ó, vezes 1.5, eu vou ter, então, que seria para a Sony, né? Eu vou ter uma 75mm. Então, o que acontece? Não é uma lente tão versátil assim. Então ela vai variar, como eu falei, dependendo da marca, entre 75 até 80mm, o que pode limitar muito o teu ângulo de visão. Pode ser um ângulo de visão muito fechado, então talvez em ambientes pequenos, né, em setups ou sets mais dinâmicos, que exigem um pouquinho mais de contexto, talvez você sofra um pouquinho, por exemplo. Vai ter dificuldade para enquadrar situações ou objetos ou pessoas em lugares apertados, para fazer retratos de corpo inteiro da pessoa ou até um grupo de pessoas. Ou dar um exemplo, um aniversário infantil. Talvez se o espaço teu for apertado, a cinquentinha não dê conta. Para você vlogar, por exemplo, com uma 50mm é impossível, né? Lembrando que essa lente também, na grande maioria, não tem estabilização interna na lente. Então é uma coisa para você levar também em consideração. Como eu falei, às vezes você vai comprar ela achando que é uma lente coringa que vai resolver todos os seus problemas, mas talvez ela não seja tão versátil assim. Dica número 2, como eu falei, o fato de ter um campo de visão um pouquinho limitado acaba limitando também a tua criatividade. Então eu vou dar um exemplo. Lugares externos, né? Lugares internos, casas, um estúdio pequeno. Ó, minha mãe me ligando, só um minutinho. Oi, mãe. Tá aí embaixo na capelinha. Tá aí embaixo na capelinha, no buraquinho. É só subir ali no buraquinho. De sempre. Já desço aí, tá bom? Tá, eu tô gravando aqui, eu já desço aí. Tá bom. Beijo. Então, voltando, pelo fato dela ter esse campo de visão um pouquinho limitado, talvez a tua criatividade fique um pouquinho comprometida. Você não vai ter possibilidade de ter tanto um storytelling, de incluir mais assuntos dentro da tua fotografia, né? Vai, de repente, ter que cortar a perna da pessoa, vai ter que fazer ambientes mais voltados para retratos, mais para o close. Então, por exemplo, você vai estar fotografando uma pessoa sentada num sofá, né, com uma janela, que não tem muito espaço para recuar.
talvez você perca um pouquinho da naturalidade, sabe? Talvez você perca um pouquinho da tua direção, porque você vai ter uma lente fixa com ângulo de visão bastante limitado. Então, esse é o segundo ponto. Talvez por um fato dela ser muito fechado, talvez ela comprometa também um pouquinho a tua criatividade, tá? Fez sentido para você? Ponto número 3, ó. Que eu acho que é o principal motivo de porque todo mundo compra a cinquentinha, a famosa 50mm. Que inclusive eu tenho uma aqui que eu já vou pegar. Tá aqui na minha mochila, pera aí. Vou pegar para mostrar para vocês, ó. Eu, inclusive... Cadê minha lente? Aqui, ó. Aqui, achei. Eu, inclusive, tenho uma. Ó, minha coringuinha aqui, ó. Eu tenho uma 55mm. A minha não é 50, é 55mm 1.8 da Zeiss. É a minha lente para retratos, mas eu uso ela numa câmera full frame. Então, eu uso ela em momentos específicos. Mas sabe qual que é a lente que a maioria das vezes eu acabo utilizando? Ó, essa aqui, ó. É a lente 16-35mm que eu tenho f4, embora ela não tenha tanta claridade assim, ela não tenha tanta abertura, não tenha tanto desfoque. E eu acabo utilizando mais essa aqui do que a minha cinquentinha. E é nesse ponto que eu trato isso para vocês, porque é o seguinte, ó. Esse lance do desfoque, né, ter um desfoque, ter um buquê bonito, na verdade pode ser para você uma armadilha. Porque não é necessariamente só uma foto com desfoque que determina que ela é uma foto boa ou uma foto bonita, né? Então, assim, quem tá começando geralmente acaba querendo esse desfoque, porque a lente do kit, a 1650, tem abertura de f3.5 até 5.6, então esse desfoque você não consegue fazer tanto, e geralmente pega a cinquentinha com esse intuito de conseguir aquele buquê bonito, de isolar o teu assunto. Mas, se você focar errado, se não tiver tanta nitidez, se a tua composição, por exemplo, não é uma composição legal, cara, não é o desfoque, não é o buquê que vai compensar isso. Então, é necessário que você se atente, né? Então, assim, um desfoque bonito, na verdade, pode ser para você uma bengala, uma armadilha, pode ser para você apenas um suporte para que você não seja tão criativo, para que você não faça uma composição tão interessante, né? Então, leva isso em consideração. E aí a gente vai para o quarto ponto, e aí eu vou dar uma sugestão para vocês, tá? Então, o quarto ponto é o seguinte, ó, o custo-benefício pode ser uma ilusão, porque geralmente a gente vai comprar 50mm pelo fato dela ser uma lente um pouco mais acessível, então você acaba comprando uma 1.8, de uma marca talvez mais acessível, ou até uma 1.4, né, que já vai ter um valor um pouco mais elevado. Então vamos dizer que o valor seja entre 700 até R$ 2.500, dependendo da marca. E se ela for de abertura f1.2, né, eu acho que daí é um nível acima, você já vai estar num outro grau, porque essa lente vai custar até R$ 5.000, como é o caso dessa minha, ó, é uma 55 1.8. E mesmo assim ela tem um custo elevado, essa lente custa na faixa de $800, $900, então custa mais ou menos R$ 5.000 uma lentezinha dessa. E ela tem um uso específico, ela tem um motivo de estar aqui no meu setup, é a lente que exclusivamente eu utilizo para fazer retratos, mas retratos em ambiente outdoor, onde eu tenho espaço, onde eu tenho recuo, onde eu tenho mais liberdade criativa e de movimentação. Em espaços mais apertados, como eu falei, eu sempre dou preferência para utilizar a minha 16-35. E aí que vai a minha sugestão para vocês. Então, talvez o custo-benefício que você está buscando quando você investe numa 50, né? 50mm, talvez possa ser uma ilusão, porque com o passar do tempo, talvez se você juntasse um pouquinho mais de grana e comprasse talvez uma 35mm ou até mesmo uma 24mm, talvez, né? Talvez o teu investimento fosse mais interessante, porque vamos lá, lembra do fator de crop que eu falei para você? Então, se você compra uma 24mm e usa numa câmera da Sony, 24 × 1.5, a 24mm vai virar para você uma 36mm, então você vai ter um ângulo de visão de 36mm, que talvez é uma versatilidade muito maior do que uma 50mm que vai te entregar 75mm, vai ser muito mais fechado, o dobro mais fechada que essa. Então talvez juntar um pouquinho mais de grana, né, fazer um budget um pouquinho mais interessante, guardar um pouquinho mais de grana para investir numa 35, aliás, numa 24 que vai entregar um ângulo de visão de 35mm, 36mm, talvez seja mais interessante. Tenha mais versatilidade e você também vai conseguir ter um buquê, um desfoque interessante. Um outro exemplo é comprar talvez uma 35mm, né? Então uma 35mm vezes 1.5, nós vamos ter então uma 52.5mm. Então se você tiver uma câmera crop e de fato você comprar uma 35mm, aí sim você vai ter um ângulo de visão de 52mm. Você entendeu isso? Então assim, talvez esse custo-benefício, essa busca por um custo mais acessível para você ter uma cinquentinha que faz um buquê, um desfoque interessante, talvez a longo prazo, né? Talvez na sequência, porque sim, você vai comprar uma lente que vai ficar aí no teu setup por bastante tempo. E é por isso que às vezes eu recomendo para a galera não comprar
a lente do kit. Então, de repente, você vai comprar uma Sony ZV-10, cara. Pega uma 23mm da Viltrox. Olha só, uma 23mm da Viltrox, vezes 1.5, ó. Ela tem abertura de f1.4 e ela vai se tornar uma 34.5mm. Ou seja, ela é uma lente que você vai conseguir fazer retratos, você vai ter um recuo interessante, um espaço, né? Você vai conseguir fotografar em ambientes um pouco mais fechados. Para fotografar retratos, pessoas, grupos de pessoas, ela vai ser super versátil. E ela já é uma lente clara. Então, talvez seja mais versátil, né, do que você comprar uma lente mais fechada, uma cinquentinha, e ter um custo relativamente aproximado. Como eu falei, meus brothers, essa também é minha opinião, né? Deixo aqui minha sincera opinião para você, o que eu acho sobre isso. Se você, inclusive, discorda, vai ser um prazer que você discorde sobre isso, cara. Vai ser um prazer ouvir tua opinião também, afinal de contas, só sei que nada sei, talvez a minha opção não seja a melhor opção para você. E é o seguinte, cara, agora se você tá aqui nesse canal falando sobre lente, vendo sobre lente, estudando sobre lente, é porque você leva a fotografia a sério. E é justamente para você, por isso que eu fiz um curso que vai da fotografia do básico até o profissional. Se você quer aprender fotografia de fato com um profissional que tem mais de 14 anos de experiência, que vive de fato da fotografia, confira meu curso, tá aqui embaixo, foto do básico até o profissional. Eu pego você pela mão, ensino todas as técnicas, explico como as lentes funcionam para você viver do sonho da fotografia. Ainda, se tu não tá conseguindo editar como gostaria, para isso eu também tenho um curso que é Edite... Peraí que tem um bicho aqui. Ai, bicho. Edite com alma e com propósito. Então não deixe de conferir a proposta, vai ser um prazer ter você aqui aprendendo comigo. Se inscreva no canal, deixe teu comentário e comenta aqui embaixo se você comprou a cinquentinha, se você ama ou se você talvez sente que ela não é tão versátil assim. Então essa era a verdade que eu queria contar pra você, uma verdade que eu vejo que não é todo mundo contando, né, cara? São coisas que talvez nem todo mundo fala, compra a cinquentinha porque ela é acessível e tal, mas talvez uma 23, uma 24, uma 35mm seja mais versátil para você que está aí começando e vai investir de repente em uma lente ou uma segunda lente. Eu sou o Maurício Guartelau, mais um dia, mais um dólar e até a próxima.